Quando falamos da paz, nos recordamos do Islã, porque o Islã é a própria definição da paz. Queridos telespectadores, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Está a começar mais uma edição do programa O Cantinho do Conhecimento. E no nosso programa de hoje temos como convidado o Sheikh Maulana e Imam da Mesquita de Omoini, o Sheikh Hussein Sofia, com o qual vamos conversar para colhermos um pouquinho do conhecimento dele acerca do Islã, ou então acerca do que é que o Islã diz acerca da paz, já que estamos na Semana da Paz, data esta que se comemora alusiva ao Acordo Geral de Paz de Moçambique. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seja bem-vindo ao nosso programa e agradecemos por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje conosco. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Primeiro louvar Allah subhanahu wa ta'ala. Bênçãos de paz de Allah estejam sobre o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sheikh, o Islã, como a sua própria definição, é a paz. O Islã é paz. Paz é você desejar para o seu próximo aquilo que você deseja para si mesmo. Como já vemos também o dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que disse: Al-Muslimu man salima al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. Que um verdadeiro muçulmano é aquele que seu irmão muçulmano está livre da maldade da sua língua, está livre da maldade das suas mãos. E se nós queremos a paz, é necessário que o seu próximo, seja ele muçulmano, assim como não muçulmano, esteja livre da maldade da sua língua, esteja livre da maldade das suas próprias mãos. Porque estar livre da sua língua, isto quer dizer você não falar mal do seu irmão muçulmano, não falar mal das pessoas em geral, não usufruir ou não bater, não levantar a sua mão contra o seu irmão muçulmano ou contra uma outra qualquer pessoa. Então, se nós levantarmos a mão para alguém ou falarmos mal de alguém, isso tira a paz nas pessoas. Então, a paz é você desejar ao seu próximo aquilo que você mesmo deseja para si, desejar para ele também, desejar para ele o bem neste caso. Nesse caso, estamos a dizer que o Islã, a sua definição é paz. Então, se o Islã, a sua definição é paz, é responsabilidade do muçulmano preservar a paz em cada sociedade em que vive. Então, Sheikh, como é que o muçulmano deve proceder para que na comunidade em que ele vive essa paz seja efetiva, seja visível? Amor ao próximo. Amor ao próximo é que é a base fundamental para que haja paz. O respeito para o próximo é um dos pilares fundamentais para que haja paz no seio da comunidade. Mashallah. E quanto às madraças, nós sabemos que existem em cada comunidade, nas mesquitas, salas de aulas para as madraças. Qual é a contribuição que esse ensinamento islâmico pode trazer numa comunidade para que a paz seja visível? A madraça e a comunidade, é possível que a madraça seja uma fonte principal para a construção da paz na comunidade? A madraça é uma das fontes fundamentais para que haja paz. Porque é na madraça onde, nas nossas madraças em particular, que são as pequenas madraças, como a gente fala, em que nós ensinamos mais às crianças. Então, é lá onde a criança vai aprender o verdadeiro significado do Islã. E aprender o verdadeiro significado do Islã, vai aprender, vai entender, na verdade, o que é ter paz. Então, nós, por exemplo, um dos hadiths que a gente ensina nas madraças é acerca do salam. E eu costumo explicar para as crianças o verdadeiro significado da saudação do salam, da paz. Nos baianes, que são as palestras que a gente faz nas sextas-feiras, a gente tem explicado para a comunidade em geral acerca da saudação do salam, que nós chamamos de saudação da paz. Quando a gente diz assalamu alaika para o seu irmão muçulmano, você está a desejar a ele o quê? Está a desejar a ele a paz. Logo, quando você deseja a ele esta paz, deve haver o quê? Deve haver aquele amor, aquela união entre ambos. Por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, quando fala no hadith, ele quando perguntou aos seus companheiros que vos indique algo, que se vocês forem a se apegar naquilo, então vocês vão amar-se uns aos outros, terão mais aproximação um para com o outro,
os sahabas responderam afirmativamente. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: salam, espalhe a saudação de salam entre vós. Então, por que falar do salam? O salam é paz, praticamente. Assalamu alaikum, você diz o que a paz esteja contigo e as misericórdias de Allah. Então, você diz para ele: assalamu alaikum, que a paz esteja contigo, você está desejando a paz. E quando o profeta perguntou para os companheiros, dizendo que isso irá criar amor, aproximação entre vós. Então, eu explicando, eu costumo dizer: bom, você deseja a paz para o seu irmão muçulmano, deve ser aquele salam verdadeiro, aquele salam que vem com a verdadeira paz. Porque não adianta você dizer para alguém assalamu alaikum, mas por detrás do seu salam você vai caminhar, você vai insultar, você vai usufruir dos bens dessa pessoa. Então esse não é o verdadeiro salam. Aquele salam que carrega maldade. Que carrega maldade. Então o salam deve ao cumprimentar alguém com o salam, deve cumprimentar alguém com o salam, e aquele salam ser acompanhado com ações. E quais são as ações? Aquelas ações de paz. Eu levo este hadith porque onde há paz, há amor, há união entre as pessoas que estiverem naquele lugar. Mas onde não há paz, não há amor, não há entendimento, não há carinho. Então, a primeira coisa que o muçulmano faz ao encontrar o ser humano muçulmano é desejar a paz. Hoje mesmo, se um não muçulmano encontra-se, cumprimenta-se com aquele salam dele, também diz para si também. Ele, na intenção dele, é desejar a paz para si, apesar de estar a falar exatamente aquela palavra. Mas a intenção dele também é desejar a paz para si. Então também diz que a paz também esteja contigo. MashaAllah. O Islã é pela paz. É para construir uma paz sólida na comunidade. A pergunta é: será que essa construção de paz tem que beneficiar só os muçulmanos ou deve também beneficiar aqueles que não são muçulmanos? A paz do Islã não é só para beneficiar os muçulmanos, é para beneficiar a toda a comunidade. Podemos ter exemplo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é transmitir essa paz para toda a sociedade. Vejamos que quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam traziam até ele aqueles presos, né? Aqueles presos da guerra. O profeta sallallahu alaihi wasallam não maltratava, não torturava eles. Ele tratava eles com carinho, com amor. Você tem o passagem de uma senhora que era escrava, que foi presa numa das guerras, chamada Safana. Essa mulher, quando foi presa, foi levada até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aquela senhora sempre implorava que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam libertasse a ela. Mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para mostrar o amor que ele tinha para com a comunidade, a paz que ele deseja para com toda a sociedade, o profeta sallallahu alaihi wasallam condicionou para a libertação daquela senhora. Qual foi a condição? Que aquela senhora saísse das mãos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em segurança. Então, foi essa a condição que o profeta sallallahu alaihi wasallam segurança para chegar até a sua família. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam libertou a ela. Mas antes essa mulher não era muçulmana. Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam condicionou a segurança para que ela pudesse chegar até a sua família. Esse é um exemplo. Acerca do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, até aquela mulher que colocava obstáculos para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quando saía da sua casa para a mesquita ou para outro lugar, aquela senhora colocava obstáculos no caminho. A senhora não era muçulmana. Mas aquela senhora adoeceu, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que fez? Pela paz, o profeta sallallahu alaihi wasallam saiu, foi visitar aquela senhora.